Bem, fala galera, muito boa noite. Bom, acabei de assistir o jogo aqui da semifinal da Copa do Brasil, que é entre Cruzeiro e Corinthians. O jogo da ida foi no Mineirão, o jogo da volta vai ser na Neoquímica Arena no domingo, se não me engano, às 18 horas, 6 horas da tarde. Bom, tentar ser breve sobre o jogo. Foi 1-0 Corinthians, muito merecido a vitória para o Corinthians. O Corinthians foi bem no jogo, me surpreendeu até porque o Corinthians já logo assim nos primeiros 5 minutos foi para dentro do Corinthians, do Cruzeiro, empurrou o Cruzeiro todo para trás, não dando chance nenhuma de respiro para o Cruzeiro, ao ponto do Cássio para o time poder dar uma resfriada, né? Resfriar o jogo, abaixar a temperatura. O Cássio teve que bater o tiro de meta e pedir para os jogadores saírem, né, para frente, porque realmente foi algo assim, foi uma blitz assim total. Os caras não deixavam o Cruzeiro sair de forma nenhuma. O Corinthians fechou todas as linhas de passe do Cruzeiro nos primeiros 45, né, no primeiro tempo, do começo ao fim. O Cruzeiro não conseguia ter opções de passe, porque o Corinthians fazia uma marcação muito intensa e muito forte. Acredito eu que o Dorival pediu muito essa coisa de marcar forte e o homem a homem, né? E quando a bola chegava, quando o Cruzeiro conseguia achar um passe para o Caio Jorge, não conseguia se locomover, porque ele sempre recebia a bola de costas, e o Caio Jorge de costas não é muito bom. O negócio do Caio Jorge é velocidade, atacar o espaço, profundidade, tá de frente pro gol. E o Corinthians não deu muito essa oportunidade. Acho que o Caio Jorge no primeiro tempo só teve uma ou duas, se eu não me engano, mas o que eu lembro assim concreto foi uma. O Memphis Depay acaba fazendo o gol, um belo gol. Dispensa o comentário de falar sobre o Memphis. Quando tá afim de jogar, quando quer, ele acaba fazendo a diferença. Cruzeiro muito aquém, mas isso é até uma parcela de culpa também do Corinthians, que jogou muito bem, marcou muito bem. Mas assim, o Cruzeiro poderia ter feito mais, assim, acho que o Cruzeiro demorou muito para fazer a leitura de como o Corinthians estava jogando naquele momento. E quando o Corinthians estava sem a bola, o Corinthians muitas vezes se defendia com uma linha, um primeiro bloco de 5, às vezes 6. O Carrilho e o Martínez, isso mesmo, eles voltavam, saíam da segunda linha, se deslocavam e desciam para poder ajudar o setor defensivo, aí se transformado, que era uma linha de 4, se transformava uma linha de 6. Isso dificulta também na hora de você criar, penetrar, dar passes verticais. No segundo tempo, o Cruzeiro voltou melhor, procurou igualar o jogo ficou mais parelho, mas mesmo assim o Cruzeiro tinha muita dificuldade de encontrar passe em profundidade. O Caio Jorge continuava com muita dificuldade também de atacar o espaço. Quando ele recebia a bola, é a mesma coisa, de costa, tendo dois já em cima dele já. O que teve assim um pouquinho mais de liberdade, conseguia achar alguma coisa, era o Matheus Pereira, mas assim, era muito pouco, era mínimo. Alguns jogadores eu achei que estavam abaixo, o Kaique estava abaixo, achei que ele poderia ter feito muito mais, jogado muito mais, mas não estava conseguindo também, muito bem marcado, estava sendo muito bem bloqueado. Não tem muito o que falar, o Corinthians fez quase que na parte defensiva, taticamente, quase que perfeita. O Cruzeiro, cara, jogando em casa, acho que poderia ter feito mais, por estar jogando em casa, obviamente. Numa semifinal, deu alguns vacilos de marcação que não deveria, não poderia ter acontecido. O time também perde muito, porque o Villalba sai machucado, sai com lesão, isso atrapalha bastante, isso acaba dando um pouco mais de trabalho e atenção para o Fabrício Bruno. Acaba que quando vai dos 25 minutos para frente, o Cruzeiro acaba, quanto tempo o tempo passa, você acaba tendo mais o senso de urgência.
E o que mais me irrita em qualquer time, cara, é você ter o senso de urgência, mas eu acho que você tem que ter senso de urgência no primeiro minuto até o último minuto, sabe? Mas, enfim, parabéns ao Corinthians, foi melhor, mereceu a vitória. A missão ficou difícil para o Cruzeiro, não é impossível, porque eu acho que o Cruzeiro tem um time melhor do que o Corinthians. O diferencial do Corinthians são, acho que 3 jogadores. Um estava no banco, que era o Garro, que é um jogador de criatividade, muita inteligência e muito criativo. E o Memphis Depay e o Yuri Alberto, quando é acionado. O Yuri Alberto não foi tão acionado assim, ajudou mais na parte defensiva. Mas, assim, de resto, cara, eu acho que o Cruzeiro ficou devendo muito no jogo, ainda mais num jogo desse, de semifinal, com muita importância. Agora, o Corinthians vai para o segundo jogo, o jogo da volta, com um empate debaixo do braço. Ficou difícil para o Cruzeiro, mas não é impossível, repito. O Cruzeiro tem um time melhor, mas precisa prestar mais atenção, ser mais aplicado, até porque agora o jogo ficou um tom mais difícil, porque é na casa dos caras, e o Corinthians lá é muito forte, a torcida, assim, quem já foi lá tá ligado, sabe que a torcida empurra muito, incentiva, ali se torna um alçapão, virou uma pressão muito grande, e eu não sei se o Cruzeiro, se esses jogadores vão ter psicológico suficiente para aguentar essa pressão. Bem, teoricamente deveriam suportar, porque são jogadores com experiência na bola, no futebol. Muitos deles já jogaram lá, então já tem uma ideia, mas um jogo decisivo assim, de mata-mata, é outra história, se torna outra coisa. Mas enfim, no mais, é isso, não tem mais muito o que falar, o que dizer. Mais uma vez, parabéns ao Corinthians, mereceu a vitória, foi merecido. Assim, acaba tendo um sinal de alerta para o Cruzeiro, que precisa melhorar, mas tem tempo ainda, é descansar, colocar a cabeça no lugar, ver o que errou, consertar e colocar em prática no jogo da volta. E é isso, no mais é isso. Se você está assistindo esse vídeo aqui no Instagram e você não me segue para ajudar aqui, o perfil vai ser muito bom. E se você está assistindo esse vídeo no YouTube, se inscreve no canal, deixa seu like e tamo junto, beleza? Valeu!